Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Para darmos sequência nos nossos estudos sobre a Bíblia, vamos adentrar na história de Salomão. Para iniciarmos, viemos estudando sobre Saul e Davi. Mas como ocorre essa descendência de Davi? Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez. Então, esse tema a gente já vem, pouco a pouco, extraindo o que a gente encontra dentro dos livros, dentro da Bíblia, que tem muita história. E aí, dentro de Reis, a gente vem da descendência de Saul, chegando a Davi, e Davi agora até chegar a Salomão, tem uma transição também. E a gente encontra uma história muito interessante, porque a geração de Davi, ele ocorre dentro de uma questão de uma queda de Davi. A primeiro momento, levado pela luxúria, Davi ele se encanta pela esposa de Urias, que é Batsabe, que é a mãe de Salomão, e encantado pela beleza, através da questão do desejo, ele acaba caindo, e dentro desse primeiro fruto que é gerado, tem um aborto. E entendendo esse delito, entendendo essa questão do pecado, da luxúria latente, ele acaba se redimindo desse pecado e começa a fazer essa limpeza internamente, fazendo toda essa transição e consegue, com maestria, chegar ao alcance desse amor, aonde através dessa relação, eles, até tem a história que o Urias, ele era um general, que foi levado à frente de batalhas, pela primeira etapa, para que Salomão conseguisse ficar com a esposa dele. E ele querendo fazer o retorno, Salomão não queria deixar ele fazer esse retorno, até porque Salomão queria que fizesse, porque dessa geração que teve esse filho, ele sabia dessa questão, ele queria que Urias se responsabilizasse pelo filho, mas Urias não queria sair da frente de batalha, porque o guerreiro tem que morrer no campo de batalha. E ele morrendo como se fosse um sinal do velho homem de Davi, para ter esse aborto não gerado através dessa queda, e aí sim, ele tomar como esposa a Batsabe, como esposa, e gerar a sabedoria, que é o rei Salomão, através dessa unificação, dentro de uma alquimia ocorrendo agora de forma reta. E aí a gente sabe que a descendência de Salomão foi um dos mais sábios que se teve, trouxe toda essa transição dos reis, reinando agora em paz e não mais em guerra. Então, até pegando essa trajetória que o Sidney trouxe em relação a esses acontecimentos de Davi em relação a Batseba e posteriormente vindo aí a Salomão, dentro dessa questão de uma esposa que não era esposa, que no contexto da história como foi trazido, mas é importante também a gente saber que Davi já tinha outros filhos, que ele já tinha uma outra descendência, que na Bíblia inclusive coloca como se ele tivesse ao menos 19 filhos. É claro, daí a gente vai atrelar mais aqui dentro de um olhar aí a Salomão. Ainda que valeria o destaque também do fato de que para até Salomão herdar esse trono, ainda houve uma disputa com pelo menos dois irmãos dele que queriam tomar esse trono, mas que Davi abençoa Salomão, tanto que até há uma confusão quanto a isso. A mãe de Salomão vai falar com Davi, o próprio profeta Natã vai falar com Davi, porque um dos filhos de Davi já estava, quando Davi estava na cama, já no leito de morte, um desses filhos já estava reivindicando o trono. Mas aí eles vão lá, inclusive o próprio profeta Natã vai lá e pergunta, você tem que definir quem que vai ser o seu sucessor, e ele deixa registrado que o sucessor dele é Salomão. E por que podemos dizer que Salomão foi o homem mais sábio citado no Antigo Testamento? Esse é um ponto importante, até porque quando Salomão ascende ao trono, em um momento, Deus indaga ele o que ele gostaria de ter. E ele fala que ele gostaria de ter sabedoria. Não riquezas, nem nada. Era sabedoria.
Tanto que há uma das histórias mais comuns que a gente ouve de Salomão, das mães que estavam brigando por conta de um filho, uma dizia que era de uma, outra dizia que era da outra, e Salomão tem a história de que então era para dividir o filho ao meio. E daí na hora em que ele fala isso, apenas uma mulher, ela levanta a voz em desespero. E aí naquele momento se tem clareza de que essa mulher em desespero era a verdadeira mãe desse menino. Então esse é um dos indicativos dessa sabedoria de Salomão. Sim, também a questão, né, esotérica, a gente vê Salomão representando a pura consciência. Então essa consciência que a gente tem aqui como até o nosso corpo búdico, aonde é a sabedoria, é a consciência emanada, né? E com certeza aí se cessa essas guerras, ele é um dos reis que reina sem guerras, né? Por um período de paz, até o nome dele, né, que traz, que ele coloca como sendo Shalom, que é paz, e é o pacificador, trazendo todas as intrigas e tal, resolvendo de forma harmoniosa e não mais de formas de conflitos e guerras. Então isso também mostrou e trouxe uma entonação assim de muita sabedoria para se reinar dessa forma. Até porque fala desse quinto, você falou no episódio anterior, você falou desse quinto e Salomão vem para esse sexto, que daí já está representando até essa questão divina, né, onde não tem mais a necessidade de guerras. Sim, é onde a sabedoria, de uma forma esotérica, nós só conquistamos ela quando nós realmente cumprimos com as leis. E a lei, como ela está no verbo, que é o quinto, então quando nós ultrapassamos aqui, nós temos o domínio aí sobre essa mente. Caso contrário, aí nós adentramos em julgamentos e defesas e, enfim, a gente acaba dentro dessa dualidade. E esse é um ponto que vale um destaque porque tem algo muito sutil que a gente aborda muito dentro das nossas conversas e é bom que a gente traga isso para os nossos estudos, que num olhar de consciência, a consciência não luta contra o mal. Sim. Não existe uma luta, porque se você está lutando ainda você não teve uma compreensão, isso não é consciência, é tão somente um ego lutando contra o outro. A consciência já adentra num patamar onde não tem essa luta, mas sim tem essa receptividade num primeiro momento para isso que é o mal e que nada mais é do que a ignorância, para que eu aprenda com ela e dela extraia ainda mais a sabedoria aí mencionada de Salomão. E é bem importante até o Lincoln ter trazido isso, porque de uma forma bem comum, a grande massa vive conflitos devido ao que? Essa ignorância. E por que dessa ignorância? Porque não aceita as reações das ações que em algum momento foi feito. Então esse mal que nós olhamos para o mundo são definições da mente, para tentar se proteger. Eu olho como algo que está vindo, que quer fazer algum mal para mim. Não quer fazer mal. Sou eu que não quero receber essa reação de uma má ação. Então, de uma forma simples, seria isso. É importante que o Lincoln falou até do quinto, porque se você pegar, né, dentro de Saul, que era o antecessor de Davi, ele representava a mente, né, dentro dessa briga, até o Golias, que se formou com tudo isso, e ele fez o papel dele. Aí entrando Davi já é o causa, né? Então é o corpo causal, é a alma humana. Que o que ela faz? Ela vem fazendo a síntese de todos esses 4 elementos, virando no éter. Então é uma batalha para se fazer todo esse trabalho, é uma guerra para se fazer, porque o que está fazendo? Está fazendo a fusão de tudo isso, fazendo uma síntese. E aí depois que passou do quinto, que vai a Salomão, que é o sexto, já é a questão da alma divina, que é Budi, que é a consciência. E essa consciência de plena sabedoria, ela já não tem lutas, mas a consciência ela não luta porque tudo que é dual, ela olha de cima e ela sabe que é uma extremidade da mesma coisa. Preto e branco, né, ele vai se encontrar. Calor e frio é a mesma coisa. Então, dentro de nascimento e morte, todas essas dualidades, tudo que é dual, ele está longe da consciência. Então a consciência já estando sobre, com essa sapiência toda, ela não vai mais brigar, ela vai fazer o quê? Todas essas pontas fazer a questão de sintetizar e ir somando cada vez mais. Ela está recolhendo agora.
está ascendendo. Que é todo esse trabalho dessa não reação, né? Tipo, eu não reajo e vou captando tudo isso para dentro. É a neutralidade, é como nas forças que a gente vê até de energia, tem positivo e negativo, fica gerando através da resistência, gera tudo que se tem. Você cessou as resistências, você faz o fluxo perpétuo e acaba essa questão, porque tudo vira em harmonia. E é interessante essa questão dele ter pedido sabedoria, porque daí adentra bem nessas provas, onde ele não vai poder reagir, tomar partido, né? Ele vai ter que ser ali o centro. Exato, e o que toma pra gente trazer isso como experiência, que sempre a prática, né, o que vale, porque não adianta eu ter um intelecto avançado, eu ter toda a questão de inteligência, porque até a inteligência artificial que você tem tudo, ok, mas e consciência? Como adquirir consciência? Porque eu posso vir aqui no mundo e ser um grande pensador, ser um filósofo, um cientista, e deixar meu nome na história, mas isso não de nada vale perante a questão do Senhor. Isso tem que ter o quê? Conotação de criar a nossa alma, criar nossos corpos, criar nossa consciência. É a única coisa que se leva, o resto tudo é perecível ao tempo. E se está perecível ao tempo, a inteligência, ela é a natureza exercendo o papel dela. E a gente tem que dominar a natureza. E o domínio dessa natureza que está atrelado a Salomão, que agora ele rege. É o mais sábio dos seus devido a isso. E quais os mistérios que se ocultam na construção do templo do rei Salomão? O templo do rei Salomão, olhando de forma literal, de forma material, você não encontra nada. Você até pode ver hoje como os templos que temos, igrejas e tudo mais, né? Mas ali são colunas de pedras, né, que ficam na história e a própria questão da história e o tempo vão consumir. Mas esse templo, os mistérios, eles estão latentes internamente. Davi, né, Saul veio e não consegue, ele constrói a matéria. Davi vem, mas ele precisa vencer e sintetizar. Também não consegue porque ele ainda está atrelado às causas. Salomão, ele já está além. Então, Salomão agora ele começa a fazer a questão da construção interna desses templos. Tudo que a gente vê de catedrais externamente, tudo isso que a gente acha fantástico e glorioso fora, a gente tem dentro e muito mais perfeito, porque aí é feito com a consciência, aonde deixamos o templo de forma harmoniosa, né, trazendo os corpos solares para fazer a purificação, deixar esse corpo puro através do fogo, e depois com todo esse resíduo do Cristo, que é o menino de ouro, se constrói o templo de Salomão interno, que são os templos colocados como templo de ouro, que relata o próprio Cristo dele sendo manifestado e essa construção em prol desse Cristo. E é interessante a gente analisar esse refinamento dessa semente, né? Como ela vem se tornando cada vez mais sutil, né? Com todo esse trabalho. Então, esse é o objetivo, você sempre está refinando e melhorando. Exato, e pegar até a história do templo, você vai ver que tem muita questão ali, tem as 12 partes que estão ali latentes, que são as 12 partes do próprio Cristo, né, de Salomão. Aí tem todas as questões das medidas, tudo que tem de unidades, tudo que tem ali, eles são a perfeição divina, através de toda essa sabedoria, dessa construção interna. Quando a gente consegue captar isso e consegue construir dentro, porque fora você pode construir, ele simplesmente com o tempo some. Mas esse templo interno ele fica eterno, né? Porque ele é além do tempo. É onde Jesus coloca que se construir, tipo, guardar riquezas aonde a traça e a ferrugem não consuma, né? É justamente esse templo interno, essa riqueza interna. Ser rico não é ter tudo o que tem de matéria, e sim você ter esse ouro interno. Você ter essa pureza, você ter toda essa questão internamente, né, dentro dessa consciência, dessa sabedoria e dessa fusão. Sim, e até de uma forma velada, posso dizer assim, nós todos somos esse templo e carregamos esse templo, né, para um lado e para o outro aí, durante a nossa existência. O autoconhecimento, a gnose traz isso bem a fundo, é que faz com que nós percebemos o que tem de mistérios por detrás desse templo. É claro que Salomão ele foi, dentro de uma forma até literal, posso dizer, construindo esse templo, assim como em outras passagens da Bíblia ele traz algo
que nós olhamos ainda para uma forma literal, mas tem toda uma questão oculta. E é esse oculto que nós precisamos develar, ou seja, o que tem por detrás dessas colunas? O que tem por detrás de toda essa energia, desse intelecto, dessa mente que nós estamos falando? Isso é o adentrar nos mistérios da natureza, que são os corpos sutis, né, como a gente chama. Exato. Tanto que um dos lugares mais sagrados do templo do rei Salomão, ele guardava a Arca da Aliança. E aí a gente vê o simbolismo por trás dessa questão, que está o âmbito da magia sexual velado. Isso. E o templo, se a gente pegar o templo externo, o que é o templo do rei Salomão hoje, se não o Muro das Lamentações, né? Em que ainda se cultiva algo externo, algo que está morto, por falta de um olhar para esse templo interno, o reino de Deus que está dentro, como o próprio Jesus Cristo trouxe. É bem importante o Lincoln ter trazido isso, porque, claro, de uma forma até cultural, as pessoas falam sobre essas lamentações, não é se lamentando pelo fato de não ter mais o templo, como eles colocam lá, e sim do que se perdeu daquilo. Mas a pergunta é, e o templo seu? É lamentável nós não olharmos para esse templo. Sim, porque a história se repete, como a gente vê a história do cristianismo, onde vem Jesus trazendo todo esse mapa de volta, né? A gente toca no mapa porque Salomão traz a construção e todo mundo foca em Salomão, todo mundo foca no que ele está fazendo, ele está mostrando o que cada um tem que fazer. Então a gente tem que despertar esse Salomão interno, de toda essa guerra que nosso Davi, que vai ter que derrotar esse Golias interno nosso, tomar toda essa questão de demanda até dos reis que estão através da mente, fazendo esse exercício interno de fortificar as grades, a gente derrubar esse Golias, adentrar, gerar, através de todos esses conflitos, agora essa sabedoria, e aí sim esse templo vai ser construído. Então é tudo interno, a gente tem que começar a olhar para dentro, se a gente fica atrelado a Salomão, a Davi. Sim, a história ela está ali, ela tem um conhecimento, mas você tem que sair de toda essa questão da identificação e pegar o que realmente eles querem passar para nós, o que realmente tem ali. Exato. O próprio fato do Salomão ter vindo fruto de uma traição posteriormente. O que a gente extrai disso, senão aquela coisa assim, ó, de que não há desculpa para fazer um trabalho interno. Por mais dificultosa, e nós já trouxemos isso em outros episódios, por mais dificultosa, por mais penosa, eu diria que tenha sido essa história pregressa que nós temos, não é desculpa para não fazer um trabalho interno. É que eu venho de um berço ruim, eu venho de uma descendência que não é boa, então não consigo fazer o trabalho. Não, pelo contrário. Dali pode-se extrair grande sabedoria, e é dali que surge. Porque quanto maior as questões criadas aí atrás e a gente se coloca num trabalho para desconstruir, para sintetizar isso, maior a sabedoria. Isso é bem importante, você trazendo a questão do Muro das Lamentações, né? Porque a gente fica nesse muro criado por Salomão na história, preso, se lamentando com nossos erros, mas não fazemos nada. Se eu já errei, se eu já matei, se eu já traí, se eu já fiz tantos delitos, eu ficar preso ali é o que os nossos pensamentos querem, né? Porque você não faz nada. Agora, se eu errei, se redimi do erro, sei que aquele erro eu não cometo mais, e eu sigo em frente, isso me fortalece e me dá sustento para que eu consiga alcançar e fabricar o meu próprio templo. Senão o tempo passa, o templo não é edificado e ficamos se lamentando. E é o que acontece na humanidade, todo mundo se lamentando e ninguém faz nada, sendo que tudo o que a gente precisa está aqui dentro. Tudo que a gente precisa também está contido nos livros, tudo que a gente precisa está contido na história, só que a gente olha e se identifica, se fascina e sonha. E aí não se constrói nada. E o grande objetivo aqui dos nossos estudos é fazer com que, né, a gente olhe agora com essa simbologia, pare de tentar, né, com a mente ali, porque não vai extrair nada se continuar essas histórias, né? Agora extrai a simbologia e começa a trabalhar. Exato, e não tem a questão, muitas pessoas, eu sei a Bíblia de cor, eu conheço aqui, eu posso relatar o que tem aqui dentro,
Eu não conheço nada, eu não cheguei a ler, mas não é essa questão. Pegue o ensinamento que está sendo passado, comece a estruturar, não precisa você ter um intelecto cheio. Só pegando pela essência, pelo teu agir, sabendo que o erro, a gente sabe o que é o erro e o que é o acerto, a gente já tem definição, então fazer as coisas certas a todo tempo. É muito mais válido do que eu me intelectualizar com todas essas questões, de nada vai servir, o tempo vai rugir, vai comer isso tudo. Tem que ser sábio, né, e não inteligente. Tendo uma fala freudiana, o id ele é olhado como um repetidor de conteúdos. E a gente vê a humanidade fazendo isso, até porque na própria natureza, de uma forma eterna, ela se eterniza reproduzindo. E nós temos que parar de reproduzir e olhar para essa produção interna. De eu mastigar tudo isso, saborear tudo isso e parar de repetir esses movimentos. Até como a gente falou, tem a Bíblia, tem os livros, mas no entanto, se é a letra morta, até como a gente falou em outros episódios, nós estamos tão somente reproduzindo. Então, eu agradeço a vocês por mais essa contribuição. Por aqui a gente finaliza. Não deixe de acessar o nosso Instagram, o nosso site e nos seguir aqui também no canal do YouTube. Paz Reverencial e até a próxima. Paz Reverencial e até a próxima. Paz Reverencial e até a próxima. Paz Reverencial, até breve.